Você já percebeu como é cada vez mais difícil viver a fé católica no mundo de hoje? Valores que antes eram firmes agora parecem descartáveis, e a pressão para se adaptar ao que todos pensam é constante. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho seguro para manter a fé viva e coerente no meio de tudo isso? Um guia que já resistiu ao teste do tempo, que não muda conforme as modas e que pode transformar completamente a sua forma de viver? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como o Catecismo da Igreja Católica pode se tornar o seu manual de sobrevivência espiritual no século XXI e como aplicá-lo na prática em cada área da sua vida. O choque da fé no mundo líquido. O católico que vive no século XXI se encontra em um cenário marcado pela instabilidade, pela pressa e por uma mudança constante de valores. É um tempo em que nada parece permanecer, em que opiniões e convicções são moldadas ao sabor das tendências, e onde a busca pela verdade cede lugar à necessidade de aceitação e aprovação social. É o que muitos chamam de mundo líquido. Um mundo em que as estruturas sólidas se dissolvem rapidamente, em que nada é definitivo e tudo pode ser reinterpretado. Dentro dessa realidade, viver a fé se torna um ato que desafia a lógica da época, porque exige permanência, firmeza e clareza em um contexto que valoriza o oposto. Esse choque é visível no modo como a sociedade trata os princípios que antes eram universais. Aquilo que durante séculos foi considerado virtude, hoje muitas vezes é ridicularizado ou rotulado como intolerância. O que era reconhecido como pecado, agora é promovido como expressão legítima da liberdade individual. Esse processo não acontece de forma abrupta, mas sim como um trabalho lento e persistente de erosão cultural, que infiltra novas ideias em filmes, músicas, séries, redes sociais e até nas conversas mais simples do dia a dia. Aos poucos, a mentalidade cristã vai sendo pressionada a se adaptar, a relativizar verdades e a suavizar posições para não entrar em conflito com a mentalidade dominante. A pressão não vem apenas de fora, ela também nasce de dentro, quando o próprio fiel começa a justificar concessões, usando argumentos como "Deus entende" ou "Isso não é tão grave assim". Essa é a armadilha mais perigosa, porque transforma a fé em algo moldável, condicionado pelas circunstâncias e pelas conveniências pessoais. A verdade deixa de ser a referência e passa a ser apenas uma possibilidade entre muitas. É nesse ponto que a fé corre o risco de perder sua força transformadora e se tornar um adorno religioso, presente no discurso, mas ausente na prática. O Catecismo da Igreja Católica se apresenta como um remédio contra essa diluição silenciosa. Ele não se curva diante de modas ou pressões sociais, porque está enraizado em verdades eternas. Sua função não é se ajustar ao mundo, mas iluminar o mundo com a luz de Cristo. Ter o catecismo como referência é ter uma bússola que aponta sempre para o mesmo norte, independentemente das tempestades culturais. Porém, para que essa bússola realmente guie nossos passos, não basta tê-la por perto. É preciso conhecê-la, compreendê-la e aplicá-la de forma concreta nas decisões do dia a dia. Isso exige disciplina e intencionalidade. Significa, por exemplo, avaliar como reagimos a uma injustiça no trabalho, como lidamos com a pressão para aceitar comportamentos que vão contra a moral cristã, como consumimos conteúdo na internet, como usamos nosso tempo e nossas palavras. Em cada uma dessas áreas, ou estamos sendo moldados pela fé, ou estamos sendo moldados pela cultura ao nosso redor. Não existe neutralidade. É por isso que o primeiro passo para viver como católico no século XXI é reconhecer que estamos em uma batalha constante pela integridade da nossa mente e do nosso coração. A filosofia cartesiana nos lembra que, para alcançar a verdade, é necessário partir de fundamentos sólidos e rejeitar o que é incerto. Adaptando esse princípio à vida espiritual,
podemos dizer que o católico precisa examinar continuamente suas crenças e práticas, identificando onde está sendo influenciado por ideias que contradizem o Evangelho. É um exercício de lucidez e coragem que nos obriga a perguntar: quais são as vozes que mais influenciam as minhas escolhas? Estou permitindo que o Evangelho molde minha vida ou estou adaptando o Evangelho à minha conveniência? Esse processo de clareza interior nos leva a um ponto crucial. Não basta lamentar as mudanças culturais ou reclamar da hostilidade contra a fé. É necessário agir de forma consciente e determinada para permanecer fiel. Isso não significa se isolar do mundo ou viver em constante confronto, mas estar presente nele sem perder a identidade. É viver como uma rocha no meio de águas agitadas, permanecendo firme mesmo quando tudo ao redor parece fluido e incerto. Essa firmeza não vem apenas da força de vontade, mas da graça de Deus que sustenta aqueles que se apoiam na verdade. Reconhecer o choque entre a fé e o mundo líquido é apenas o início da jornada. É compreender que a vida cristã, mais do que nunca, exige vigilância, formação sólida e coragem para nadar contra a corrente. E é aceitar que, em um tempo de mudanças rápidas, ser constante é um ato de resistência. E permanecer fiel é um testemunho silencioso que fala mais alto do que qualquer discurso. Quem entende isso começa a enxergar o catecismo não como um peso, mas como um guia indispensável para atravessar o século XXI sem se perder no caminho. O catecismo como manual de sobrevivência espiritual. Para muitos, o Catecismo da Igreja Católica ainda é visto como um livro espesso, formal e distante da vida prática. Essa imagem equivocada nasce, em grande parte, da falta de familiaridade com seu conteúdo e de um preconceito alimentado por uma cultura que separa fé e vida como se fossem mundos que não se tocam. Mas a realidade é que para o católico que vive no século XXI, o catecismo é muito mais do que uma coleção de ensinamentos. Ele é um verdadeiro manual de sobrevivência espiritual, uma bússola segura em um tempo em que as referências morais e espirituais estão sendo continuamente redefinidas ou descartadas. O catecismo não foi criado para ser apenas uma obra de consulta ocasional, mas para ser vivido. Ele é estruturado para apresentar, de forma lógica e profunda, os 4 pilares da vida cristã: a profissão de fé, a celebração do mistério cristão, a vida em Cristo e a oração cristã. Essa estrutura não é teórica, ela acompanha o próprio caminho da vida espiritual, conduzindo o fiel desde a compreensão do que crê, passando pela experiência sacramental, até a vivência moral e o diálogo constante com Deus. É um roteiro de formação integral, que não se limita a um momento específico da vida, mas que pode acompanhar uma pessoa do batismo até a morte, fortalecendo-a em cada etapa. O mundo atual oferece conselhos para tudo, desde dietas e finanças até relacionamentos e produtividade, mas quando se trata de sentido da vida, verdade e salvação, o discurso se torna confuso, subjetivo e fragmentado. O catecismo, ao contrário, apresenta uma visão completa e coerente, enraizada na revelação e confirmada por 2000 anos de experiência da Igreja. Ele é o oposto das soluções rápidas e superficiais que a cultura oferece. Ao estudá-lo, encontramos respostas que não apenas orientam comportamentos, mas transformam a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Como um manual de sobrevivência, o catecismo não promete que o caminho será fácil. Pelo contrário, ele mostra que seguir Cristo implica renúncia, disciplina e enfrentamento de desafios. Mas, ao mesmo tempo, oferece segurança, porque nos coloca em contato com a verdade objetiva, aquela que não muda conforme as modas ou as pressões do momento. Essa estabilidade é vital para quem deseja permanecer fiel em um ambiente marcado pelo relativismo.
Saber que existe uma referência imutável nos impede de nos perder nas contradições do presente. Aplicar o catecismo na vida real significa aprender a interpretar cada situação à luz da fé. Diante de uma decisão ética no trabalho, diante de um dilema moral na família, diante da exposição constante a conteúdos nocivos na internet, ele nos fornece critérios claros. Não se trata de decorar respostas, mas de formar a consciência para pensar e agir de modo cristão em qualquer circunstância. É como aprender uma língua. Quanto mais imersos estamos nela, mais naturalmente passamos a pensar e comunicar segundo sua lógica. Assim, acontece com a mentalidade moldada pelo catecismo. Ela passa a orientar nossas escolhas de forma quase instintiva, mas profundamente consciente. Outro aspecto essencial é que o catecismo nos protege das distorções do próprio evangelho. Em um tempo em que mensagens religiosas são muitas vezes adaptadas para agradar ao público, ele preserva a integridade da fé. Lê-lo é como beber de uma fonte pura, sem contaminação, sem atalhos. Isso fortalece a confiança do fiel e lhe dá coragem para testemunhar a verdade, mesmo quando ela é impopular. A clareza que ele oferece se torna um escudo contra manipulações e falsos ensinamentos. Para que o catecismo seja realmente esse manual de sobrevivência, é preciso cultivar o hábito de se aproximar dele não como quem lê uma obrigação, mas como quem consulta um amigo confiável, alguém que sempre aponta na direção certa. É nessa relação contínua que ele deixa de ser um livro distante e se torna parte viva da nossa caminhada. Ao internalizar seus ensinamentos, descobrimos que ele não sufoca a liberdade, mas a expande, pois nos liberta das ilusões e nos dá a capacidade de escolher o bem com clareza e segurança. No fim, entender o catecismo como manual de sobrevivência espiritual é reconhecer que, sem uma base sólida, qualquer tempestade pode nos derrubar. Ele não é um acessório para tempos de calmaria, mas uma âncora para tempos de tempestade. Em um mundo onde tudo muda rápido demais, ele nos mantém firmes no que é eterno. E essa firmeza é a chave para atravessar o século XXI com a fé intacta, não como quem apenas resiste, mas como quem vive com propósito, coragem e esperança. Batalha silenciosa pela sua mente e coração. No mundo moderno, a maior guerra não é travada com armas, nem em campos visíveis, mas dentro da mente e do coração de cada pessoa. É uma guerra silenciosa, mas constante, que se desenrola todos os dias e que, por ser invisível, muitas vezes é subestimada. Essa batalha não é feita de confrontos diretos, mas de influências sutis, persistentes e extremamente eficazes, capazes de moldar pensamentos, sentimentos e decisões sem que o indivíduo perceba. Para o católico do século XXI, reconhecer a existência dessa luta é fundamental, porque ignorá-la significa caminhar desarmado em um território de conflito. As forças que atuam nessa batalha vêm de várias frentes. A mídia, as redes sociais, a indústria do entretenimento, o ambiente acadêmico e até certas pressões no trabalho criam um fluxo constante de mensagens que questionam ou relativizam os valores cristãos. Não se trata de um ataque explícito na maior parte do tempo, mas de um trabalho de desgaste que altera pouco a pouco a percepção da realidade. Um filme que normaliza o pecado, uma música que enaltece o egoísmo, um comentário aparentemente inocente que ironiza a fé, tudo isso, somado, começa a infiltrar-se na mentalidade e a corroer os fundamentos da vida cristã. O mais perigoso é que essa infiltração é gradual. Raramente alguém abandona a fé de forma repentina. O que acontece na maioria dos casos é um enfraquecimento progressivo, em que pequenas concessões, justificadas por frases como "todo mundo faz" ou "isso não é tão grave", vão se acumulando até que o núcleo da vida espiritual esteja comprometido.
A consciência se torna menos sensível ao pecado e a busca pela santidade vai sendo substituída pela busca por conforto e aprovação social. Nesse ponto, o católico pode até continuar se identificando como tal, mas a sua mente e o seu coração já não estão plenamente alinhados ao Evangelho. O Catecismo da Igreja Católica oferece as armas para enfrentar essa guerra. Ele nos ensina que a formação da consciência é uma tarefa permanente, que exige vigilância e alimentação constante da verdade. A mente precisa ser nutrida com a doutrina reta e com a palavra de Deus, para que possa discernir entre o que é autêntico e o que é engano. O coração, por sua vez, precisa ser guardado na oração, na vida sacramental e na prática da virtude, para que não se deixe seduzir por aquilo que é passageiro ou ilusório. Sem esse cuidado, a pressão externa encontra espaço para se instalar e, aos poucos, moldar nossa visão de mundo. Essa batalha também é emocional. O mundo sabe que sentimentos podem ser tão persuasivos quanto argumentos. Por isso, busca associar a fé a ideias de atraso, rigidez ou culpa, enquanto apresenta o afastamento de Deus como sinônimo de autonomia e maturidade. É uma inversão sutil, mas poderosa. Quando a fé é apresentada como um fardo e o pecado como libertação, muitos acabam cedendo, não por convicção racional, mas pela força do apelo emocional. O catecismo nos lembra que a verdadeira liberdade está em escolher o bem, e que essa escolha só é possível quando a vontade é fortalecida pela graça e pela prática constante da virtude. Resistir a essa guerra invisível não significa se fechar em uma bolha, evitando todo contato com o mundo. Significa, antes, estar no mundo com a consciência desperta, filtrando as mensagens recebidas e confrontando-as com a verdade de Cristo. É ter a coragem de pensar com a mente de Cristo e sentir com o coração de Cristo, mesmo que isso nos coloque na contramão da maioria. Cada pensamento alinhado à verdade é uma vitória. Cada emoção, conduzida pela caridade, é uma defesa bem-sucedida contra as armadilhas dessa batalha. A grande questão é que essa luta não termina. Não há trégua nem momentos em que possamos relaxar completamente a vigilância. Por isso, o católico que entende a seriedade desse combate adota uma postura ativa e constante, fortalecendo-se diariamente por meio da oração, dos sacramentos e da formação doutrinária. A batalha pela mente e pelo coração é o campo onde se decide não apenas a fidelidade a Cristo no presente, mas também o destino eterno da alma. Quem a ignora corre o risco de perder sem perceber. Quem a reconhece e se prepara tem nas mãos as armas para resistir e vencer. Viver a fé nas pequenas coisas. A imagem que muitos têm da santidade é a de grandes feitos, gestos heróicos e decisões que mudam o rumo da história. E embora isso faça parte da vida de alguns santos, a realidade é que a maior parte da caminhada espiritual se constrói em atos aparentemente insignificantes, repetidos todos os dias com fidelidade. São as escolhas simples, feitas longe dos holofotes, que formam o caráter cristão e moldam a alma para responder com firmeza quando os grandes desafios chegam. Viver a fé nas pequenas coisas é, portanto, o campo mais real e constante de formação espiritual que um católico pode ter. O catecismo nos ensina que a santidade é uma vocação universal e não um privilégio de poucos. Essa vocação se manifesta no dia a dia, na forma como tratamos as pessoas, como reagimos diante de contrariedades, como utilizamos nosso tempo e até como cumprimos as tarefas mais simples. A paciência diante de um atraso, a honestidade em uma transação comercial, o cuidado com as palavras para não ferir, a decisão de ajudar alguém mesmo quando isso nos custa,
Todos esses atos são sementes de santidade. E o mais notável é que, quando praticados de forma constante, eles transformam profundamente a maneira como vemos o mundo e como nos relacionamos com Deus. O mundo moderno valoriza o que é rápido, chamativo e imediatamente recompensador. Essa mentalidade despreza o trabalho silencioso e disciplinado que raramente traz reconhecimento imediato. Mas a lógica do reino de Deus é oposta. Ele vê o valor do que é feito no escondimento, sem buscar aplausos. Jesus mesmo nos ensinou que o Pai, que vê o que está oculto, recompensará cada gesto de amor feito com sinceridade. Isso significa que a construção de uma vida de fé sólida não depende de eventos extraordinários, mas da repetição perseverante do bem. Essas pequenas escolhas exigem atenção e consciência. Não se trata de agir no automático, mas de transformar cada situação em uma oportunidade de viver o Evangelho. Quando um católico se propõe a começar o dia com oração, mesmo que breve, quando decide não ceder à irritação em um momento de tensão, quando escolhe dizer a verdade mesmo sob pressão, ele está construindo um hábito espiritual. Esses hábitos moldam o coração e fortalecem a vontade para enfrentar desafios maiores. Uma vida coerente nas pequenas coisas cria a base para resistir às grandes tentações e tomar decisões corretas quando mais importa. Também é nas pequenas coisas que o testemunho cristão se torna mais convincente. Pessoas que convivem conosco no trabalho, na vizinhança ou na família, observam como reagimos diante das situações cotidianas. Muitas vezes, não será um discurso sobre fé que tocará o coração delas, mas a constância e a serenidade que demonstramos mesmo em momentos difíceis. Esse é o tipo de evangelização silenciosa que abre portas para conversas mais profundas e desperta nos outros a pergunta: o que essa pessoa tem que eu não tenho? No entanto, viver a fé nas pequenas coisas não é algo que acontece naturalmente em um mundo que incentiva a busca pelo próprio interesse. É uma escolha diária e muitas vezes contrária ao que sentimos no momento. Requer renúncia ao comodismo, esforço para superar a preguiça espiritual e humildade para aceitar que ainda temos muito a crescer. E é exatamente nesse esforço constante que Deus nos santifica. Ele usa os pequenos sacrifícios para purificar nosso coração, treinar nossa paciência e ampliar nossa capacidade de amar. Assim, viver a fé nas pequenas coisas é uma escola permanente. É o treino que nos prepara para as grandes batalhas. É o solo onde as virtudes crescem. É o espaço onde a graça de Deus atua de maneira mais discreta, mas não menos poderosa. Quem aprende a ser fiel no pouco, estará pronto para ser fiel no muito. E essa fidelidade silenciosa, repetido dia após dia, constrói uma fortaleza interior que nenhuma tempestade deste mundo poderá destruir. Economia, trabalho e consumo à luz da fé. O mundo contemporâneo costuma tratar assuntos como dinheiro, trabalho e consumo como áreas neutras, onde a religião não deve interferir. Para muitos, a fé é algo restrito ao âmbito espiritual, enquanto as decisões financeiras, profissionais e de consumo são guiadas apenas pela lógica do mercado, pela conveniência pessoal ou pela busca de status. Mas, para o católico que deseja viver com coerência no século XXI, essa separação é impossível. O Catecismo da Igreja Católica deixa claro que a moral cristã deve abranger todas as dimensões da vida, inclusive aquelas que o mundo considera práticas ou materiais. Ignorar isso é abrir espaço para uma fé fragmentada, que se manifesta apenas em alguns aspectos da vida, mas deixa de ser o alicerce que sustenta tudo. O trabalho, por exemplo, não é apenas um meio de sustento, ele é uma participação na obra criadora de Deus. Quando exercemos uma profissão com honestidade, competência e dedicação, estamos cooperando com o plano divino para o mundo. Isso significa que cada tarefa,
da mais simples à mais complexa, pode se tornar uma oferta a Deus quando feita com amor e retidão. O problema surge quando o trabalho perde seu sentido de serviço e passa a ser apenas um instrumento de enriquecimento ou poder. É nesse momento que se abre espaço para práticas desonestas, exploração de pessoas e degradação da dignidade humana, coisas que o catecismo condena claramente. O dinheiro, por sua vez, não é mau em si mesmo, mas a forma como o usamos revela muito sobre nossas prioridades e valores. O catecismo nos lembra que somos administradores e não donos absolutos dos bens que recebemos. Isso implica usar nossos recursos de maneira responsável, justa e solidária. Gastar de forma desenfreada, acumular por puro egoísmo ou buscar lucros à custa da injustiça não são apenas escolhas imprudentes. São escolhas que ferem diretamente a moral cristã. O dinheiro, quando colocado acima de Deus e do próximo, se torna um ídolo que escraviza e destrói. O consumo é um dos pontos mais delicados para o católico no mundo atual. A publicidade e as redes sociais nos bombardeiam com mensagens que associam felicidade à aquisição de bens. Comprar se torna não apenas uma necessidade, mas uma forma de autoafirmação. O catecismo, no entanto, ensina que a moderação e o desapego são virtudes essenciais. Isso não significa desprezar o que é bom ou viver na miséria voluntária, mas reconhecer que nada material pode preencher o vazio que só Deus pode saciar. Escolher o que compramos e de quem compramos é um ato moral. Apoiar empresas que respeitam a dignidade humana, preservar o meio ambiente, evitar desperdícios, tudo isso faz parte de uma vida coerente com a fé. Mesmo nas transações mais simples, a moral cristã deve estar presente. Pagar um preço justo, não explorar o trabalho alheio, cumprir contratos, respeitar prazos e tratar todos com equidade são formas concretas de viver a fé no dia a dia. Da mesma forma, a generosidade não é opcional. Ajudar quem precisa, sustentar obras de caridade, contribuir para a missão da Igreja e exercer a partilha são expressões concretas da caridade cristã. Esses gestos quebram a lógica do egoísmo e nos lembram que o que possuímos tem um propósito maior do que nosso próprio conforto. O catecismo também alerta contra a tentação de medir o valor de uma pessoa pelo que ela possui ou pelo cargo que ocupa. A dignidade humana não vem do poder aquisitivo, mas do fato de cada pessoa ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Essa visão muda radicalmente a forma como olhamos para a economia e o trabalho. Não como um jogo competitivo onde o mais forte vence, mas como um espaço de cooperação, justiça e solidariedade. Quando aplicamos essa mentalidade, passamos a tomar decisões que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também promovem o bem comum. Colocar a fé no centro das escolhas econômicas, profissionais e de consumo é um desafio, mas também uma libertação. É deixar de ser guiado apenas pela lógica do lucro ou do status e passar a agir com consciência, justiça e amor. É viver de forma que cada decisão, por menor que seja, reflita a verdade do Evangelho. E quando conseguimos alinhar essas áreas ao plano de Deus, não apenas fortalecemos a nossa própria vida espiritual, mas também nos tornamos sinais concretos de que é possível viver de forma íntegra e plena no mundo de hoje. A evangelização que começa no silêncio. Quando se fala em evangelização, muitos imaginam imediatamente pregações públicas, missões em terras distantes, discursos inflamados ou debates teológicos. Embora essas formas tenham seu valor e lugar, existe um modo de anunciar Cristo que é menos visível, mas igualmente, e muitas vezes mais, eficaz. O testemunho silencioso de uma vida coerente com o Evangelho. Essa forma de evangelização não depende de microfones, holofotes ou multidões. Ela acontece no dia a dia,
nas relações mais simples, nos ambientes comuns, através de atitudes que, mesmo sem palavras, comunicam a presença de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que todos os batizados são chamados a evangelizar. Isso significa que cada católico, independentemente de sua função na Igreja, é portador da Boa Nova. No entanto, anunciar o Evangelho não se resume a falar sobre ele. Na maioria das vezes, o primeiro contato que as pessoas têm com a fé é o exemplo daqueles que dizem professá-la. E se esse exemplo é incoerente, as palavras perdem força. Por outro lado, quando o comportamento confirma o que a boca proclama, a mensagem é recebida com mais abertura e confiança. O testemunho silencioso começa pela coerência. É agir de acordo com o que se crê, mesmo quando ninguém está olhando. É ser honesto no trabalho, respeitoso no trânsito, paciente nas filas, atencioso com os que precisam. Pequenos gestos, que parecem banais, têm um impacto profundo, porque se destacam em um mundo acostumado à pressa, ao egoísmo e à indiferença. Quem vive assim não precisa se impor para ser notado. Sua vida naturalmente desperta curiosidade e respeito. Essa forma de evangelização exige uma vigilância constante. Em ambientes hostis ou indiferentes à fé, é tentador se adaptar para não gerar desconforto ou para evitar críticas. Mas o silêncio de que falamos aqui não é omissão covarde. É um silêncio que fala por meio da conduta, que resiste ao mal sem necessidade de alarde, que permanece firme mesmo diante da pressão. É responder à provocação com mansidão, à injustiça com justiça, ao desprezo com dignidade. Esses gestos, vividos de forma constante, abrem brechas no coração alheio, mesmo quando a pessoa não está pronta para ouvir explicitamente sobre Cristo. A evangelização silenciosa também se expressa no uso do tempo e dos recursos. Uma família que reza unida, um jovem que participa da missa com frequência, alguém que dedica parte do seu dia a servir os outros, tudo isso transmite uma mensagem clara. A fé não é apenas um título ou um rótulo, mas uma força viva que orienta a vida. Ao ver isso, muitos se questionam, e é nesse momento que surge a oportunidade de partilhar com palavras a razão da esperança que carregamos. Outro aspecto importante é que a evangelização, que começa no silêncio, prepara o terreno para a evangelização explícita. Quando uma pessoa observa, ao longo do tempo, a coerência e a serenidade de alguém, ela se torna mais receptiva ao que essa pessoa tem a dizer. É como arar a terra antes de semear. Sem essa preparação, a semente pode cair em solo duro e não germinar. Com ela, a palavra encontra espaço para criar raízes. Viver assim exige humildade para reconhecer que nem sempre veremos os frutos do nosso testemunho. Muitas vezes não saberemos o impacto que tivemos sobre alguém, mas isso não diminui o valor do que foi feito. No reino de Deus, nada do que é vivido com amor é desperdiçado. O silêncio pode parecer frágil, mas quando é habitado por Cristo, torna-se mais eloquente do que qualquer discurso. É nesse tipo de presença que o mundo moderno, saturado de ruídos e opiniões, encontra um sinal claro da paz e da verdade que só Deus pode dar, resistindo à hostilidade e à indiferença. No século XXI, viver a fé católica significa enfrentar dois inimigos distintos, mas igualmente perigosos: a hostilidade aberta e a indiferença silenciosa. A hostilidade é visível, explícita e muitas vezes agressiva. Ela aparece nas críticas duras, na ridicularização dos valores cristãos, no desprezo público pela Igreja, em leis e políticas que tentam restringir a liberdade religiosa. A indiferença, por outro lado, é sutil, quase imperceptível, mas não menos nociva. Ela trata a fé como irrelevante, como um detalhe ultrapassado que não merece atenção. Se a hostilidade tenta destruir a fé à força, a indiferença tenta deixá-la morrer lentamente por falta de importância.
O catecismo nos lembra que seguir Cristo implica carregar a cruz. Isso significa que não devemos nos surpreender quando encontrarmos oposição. Desde o início da Igreja, os cristãos enfrentaram incompreensão, rejeição e perseguição. Mas a história também mostra que a fé cresce e se fortalece justamente quando é testada. Resistir à hostilidade exige coragem para manter-se firme na verdade, sem se deixar levar pelo medo ou pela necessidade de aprovação. Essa firmeza, porém, não deve ser confundida com dureza ou arrogância. A verdadeira força se expressa na capacidade de responder com caridade, mesmo diante da provocação, transformando o confronto em oportunidade de testemunho. Já a indiferença apresenta um desafio diferente. Ela não provoca diretamente, mas corrói aos poucos. Quando o ambiente ao nosso redor trata a fé como irrelevante, é fácil relaxar, reduzir a prática religiosa, deixar de lado a vida de oração e os sacramentos. O perigo está justamente no fato de que essa atitude não gera conflito imediato. Ela nos adormece, nos torna espiritualmente mornos, até que, sem perceber, já não vivemos mais como discípulos de Cristo, mas apenas como pessoas que carregam um rótulo religioso vazio. É contra essa apatia que precisamos lutar com disciplina, vigilância e perseverança. Resistir a esses dois inimigos, hostilidade e indiferença, exige enraizamento profundo na vida espiritual. A oração constante nos mantém ligados à fonte da nossa força. A participação frequente nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na confissão, nos renova interiormente. A leitura da palavra e o estudo do catecismo nos dão clareza para discernir e responder de forma justa e firme. Além disso, a vida comunitária é um recurso essencial. Ninguém resiste sozinho por muito tempo. É na convivência com outros fiéis, no apoio mútuo, na partilha de experiências e na oração em comum que encontramos encorajamento para continuar. Também é importante compreender que a resistência não é apenas defensiva. Não se trata de apenas aguentar os ataques ou suportar a indiferença, mas de viver a fé de forma tão autêntica e corajosa que ela mesma se torna um ato de transformação do ambiente. Quando permanecemos fiéis em meio à oposição, mostramos que a fé não depende das circunstâncias. Quando vivemos com intensidade em meio à indiferença, despertamos curiosidade e interesse em quem nos observa. Assim, a resistência se transforma em anúncio. No fundo, resistir à hostilidade e à indiferença é dizer, todos os dias, com palavras e ações, eu pertenço a Cristo e nada pode mudar isso. Essa decisão exige sacrifício e perseverança, mas é justamente nela que encontramos a verdadeira liberdade. O mundo pode tentar nos calar ou nos ignorar, mas não pode impedir que sejamos testemunhas da verdade. E no fim, é essa fidelidade silenciosa, firme e constante que, aos olhos de Deus, se torna uma das expressões mais puras de amor. Escolha viver a fé como ato de coragem. Viver como católico no século XXI é assumir, de forma consciente e determinada, que a fé não é um adorno que se usa em momentos convenientes, mas o alicerce sobre o qual toda a vida é construída. Em um mundo que relativiza valores, que molda princípios ao sabor das tendências e que muitas vezes tenta apagar qualquer referência a Deus do espaço público, permanecer fiel é por si só um ato de coragem. Não se trata de coragem no sentido de bravura impulsiva, mas de uma firmeza que nasce da convicção, de uma decisão renovada a cada dia de seguir Cristo, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. O Catecismo da Igreja Católica nos dá a estrutura e o norte para essa jornada. Ele nos lembra que a verdade de Cristo não muda e que a moral cristã não é uma imposição arbitrária, mas um caminho seguro para a verdadeira liberdade. Quando a vida é moldada por esses princípios, cada escolha deixa de ser aleatória e passa a ser parte de uma missão.
Essa missão não é reservada apenas a sacerdotes, religiosos ou líderes, mas é confiada a cada batizado. Testemunhar, viver e anunciar o Evangelho com a própria vida. O mundo oferece muitos atalhos e caminhos aparentemente mais fáceis. Ele promete conforto, aprovação social e uma liberdade sem limites. Mas na prática, essa liberdade sem direção leva à escravidão do ego, ao vazio e à insatisfação constante. Cristo, ao contrário, nos oferece um caminho que exige renúncia, disciplina e perseverança, mas que conduz à paz que o mundo não pode dar. Viver a fé como ato de coragem é escolher esse caminho mesmo sabendo que ele não será o mais popular nem o mais fácil. Coragem, nesse contexto, não significa ausência de medo. Significa agir apesar dele. É manter-se fiel quando todos ao redor cedem. É dizer a verdade quando ela é impopular. É defender a vida, a dignidade humana e a justiça, mesmo quando isso implica ser criticado ou isolado. É colocar a vontade de Deus acima das nossas preferências pessoais, confiando que sua sabedoria é maior que a nossa. É não se deixar moldar por pressões externas, mas se deixar transformar pela graça. Essa coragem não nasce do esforço humano isolado, mas de uma vida enraizada em Cristo. É cultivada na oração diária, na meditação da palavra, na frequência aos sacramentos e na comunhão com a Igreja. É fortalecida pelas pequenas vitórias diárias sobre o egoísmo, pela fidelidade nas pequenas coisas, pelo testemunho silencioso que inspira outros a seguir o mesmo caminho. Com o tempo, essa coragem se torna parte da nossa identidade e viver a fé deixa de ser um peso para se tornar uma alegria que transborda. No fim, a escolha está diante de cada um de nós. Podemos seguir o fluxo, adaptar a fé para caber no molde do mundo e viver uma religião sem força e sem vida, ou podemos decidir viver plenamente como católicos, deixando que Cristo seja o centro e o sentido de tudo. Essa decisão não será tomada uma única vez, mas renovada todos os dias, nas pequenas e grandes escolhas. E a cada vez que dissermos sim a Deus, estaremos reafirmando nossa coragem. Viver a fé hoje é mais do que nunca um ato de resistência e de amor. É proclamar com a própria vida que a verdade existe, que Deus é real e que seu amor é mais forte que qualquer oposição. É aceitar que essa postura pode nos colocar na contramão, mas também nos colocar no caminho certo, o caminho que leva à vida eterna. E diante dessa perspectiva, não há oposição ou indiferença que possa nos fazer recuar. Escolher viver a fé como ato de coragem é escolher viver com propósito. E essa é a decisão mais transformadora que alguém pode tomar.